a minha geração. Este país também é para novos e é por isso que recebemos uma jovem cronista e escritora, nascida em Lisboa, em 93, apaixonada desde sempre pela disciplina de português, estudou línguas, literaturas e culturas na Nova, que lhe valeu uma bolsa para passar uns meses no Brasil. Era suposto ficar 4 meses no Rio de Janeiro, mas ficou 4 anos. Que inveja! Por lá morou nas Laranjeiras, em Copacabana, no Leme, em Ipanema, no Leblon e na Gávea. Dividiu quase sempre casa e no início até dividiu cama com uma rapariga que conhecia mal. Foi no Rio que fez uma pós-graduação em marketing, trabalhou numa agência de publicidade, mas nunca se sentiu especialmente realizada a trabalhar em eventos. Em Portugal tornou-se sócia de uma agência de redes sociais e por lá ficou 3 anos, até dedicar-se em exclusivo à escrita. Desde 2020 que escreve crónicas no Público, desde 2018 e 2019 que é mãe de 2 meninas, a Sofia e a Benedita, e desde 2023 que é autora do seu primeiro livro, Leme, que já está com pompa e circunstâncias nas livrarias e que me parece que é apenas o primeiro de muitos livros. Madalena Sá Fernandes, muito bem-vinda. Obrigada, Tiana. Isto é engraçado porque eu esta semana descobri que tu nasceste em Lisboa. Eu achava que tu eras de Leiria ou da Marinha Grande. Isto porque eu tenho de avisar os nossos ouvintes e espectadores que nós cruzámos-nos há uns anos valentes numa fila de espera para entrar no Clubinho, que para quem não sabe era uma discoteca em São Pedro de Moel que tinha umas famosas Ladies Night em que éramos basicamente só adolescentes naquela fila e entretanto eu não me lembro ao certo como, mas nós começámos a falar e eu lembro-me que estávamos a falar do curso que queríamos tirar e tu estavas muito entusiasmada a dizer que querias tirar literatura porque gostavas muito de livros e eu nunca mais me esqueci daquela rapariga lindíssima e muito loira a dizer-me à entrada do Clubinho que adorava livros porque eu também era uma adolescente que ia buscar muitas coisas aos livros. Entretanto, já nos cruzámos mais umas vezes, acompanhámos nas redes sociais, comecei a ler as tuas crónicas, sempre com um exemplar domínio da língua portuguesa, e eu estava há algum tempo a te convidar, mas precisava de um pretexto. Entretanto, tu deste-me este pretexto que tenho aqui nas mãos, o Leme. Antes de irmos aqui a este livro, aquela adolescente à porta do Clubinho já sabia muito aquilo que queria, ou não? Sim. Essa história eu também me lembro de falar contigo nessa fila da discoteca do Clubinho das Ladies Nights às terças. Às terças-feiras, precisamente. E isso é muito eu, estar numa fila de discoteca e começar a falar de livros com alguém. Reconheço-me muito aí. Eu era essa chata, essa pessoa. Mas acho que sim, eu sempre soube que queria escrever, que queria ler e que queria dedicar a minha vida aos livros. Não achei que fosse possível, no sentido prático, mas desde que me lembro que sei que este é o mundo onde eu queria estar, desde sempre. Isto porque cresces num ambiente rodeado de livros em que inclusivamente sentias ciúmes dos livros porque os teus pais lhes davam mais atenção do que tu sentias que te davam a ti. As pessoas com quem eu cresci, com quem eu tinha a relação mais afetiva, a minha mãe, o meu pai e a minha avó, são os 3 grandes leitores. A minha mãe é uma leitora uma leitora fervorosa, uma leitora que levava livros para o banho de imersão, que estava a comer, a ler. Eu lembro-me da minha mãe estar constantemente a ler e de eu sentir, antes de saber ler, o livro enquanto objeto atraía-me e eu sentia que havia ali qualquer coisa que de certeza que era muito interessante, porque tanto a minha mãe como o meu pai, eu rondava-os e eles não me ligavam quando estavam a ler, não é? Estavam naquele mundo e eu percebi isto de certeza que é uma coisa muito, muito interessante. Então acho que o livro como objeto já me atraiu antes de começar a ler. E a minha avó estudou letras, foi uma das primeiras mulheres a licenciar-se em letras em Portugal, românicas na altura. Era colega da professora Maria Helena Mira Mateus, que era uma grande linguista que já morreu também. E a minha avó tinha uma paixão pela língua, pela linguística e pelos livros nesse sentido mais académico até, mas também pelas palavras e pela etimologia das palavras. E ela, quando falava comigo e com os meus primos, ela contava, às vezes estávamos a falar de banalidades e ela pegava numa palavra e dizia, olha, sabes que isso vem do latim? E aquilo era fascinante e às vezes resgatava um sentido original das palavras que muitas vezes se perde. E eu era apaixonada por isso, então eu acho que foi como se uma conjuntura perfeita. A minha mãe, um sentido quase mais erótico com os livros, uma coisa de fumava para cima do livro, o café, pronto, de imprimir quase vícios nos livros. O meu pai, uma coisa também talvez mais formal, mas de levar livros para as férias, estar sempre com os livros, malas e malas de livros, lembro-me disso, para 15 dias, assim mesmo, quase uma necessidade. E a minha avó, nesse ponto de vista mais da palavra, da língua e da linguística e da gramática. E quais foram para ti as grandes primeiras empreitadas literárias? Foi o Harry Potter?
Foi. que são É verdadeiras assim, empreitadas. eu sou apaixonada por literatura, mas eu acho que muitas vezes não se começa a ler por Dostoiévski, não é? Embora se tente, eu tenha tentado e ia buscar, mas começa-se muitas vezes pela literatura infantil-juvenil, pelo Uma Aventura, pelos 5, não é? E no meu caso pelo Harry Potter, mais pela coisa de estar ali num livro e não conseguir parar. E depois acho que se vai aprendendo, não é? E se vai lendo mais e mais e se vai evoluindo nesse sentido. E hoje são a Sofia e a Benedita que crescem a ver uma mãe sempre agarrada aos livros. São, e elas adoram também, e elas leem muito. Eu acho que é isso, eu acho que quando a maneira de pôr as crianças a ler, não é? Sim. É o exemplo, isso pronto, São esponjas as crianças e isso é interessante porque esta semana soubemos que a capacidade de leitura e de análise das crianças na primária não está muito famosa e que tem uma grande influência sermos educados ou passarmos muito tempo com um educador em casa, os pais ou os avós ou quem seja a principal influência e a principal responsável por nós, que tenham uma relação com os livros, não é? Eu acho que sim, sem dúvida. E por acaso agora tenho estado a estudar sobre a leitura e sobre a escrita como uma forma de cuidar, não é? E é interessante, agora puxando também da questão da minha avó e da etimologia das palavras, que a palavra cuidar vem do mesmo campo semântico e da mesma etimologia de pensar, vem de cogitar, do latim. E eu gosto disso, eu gosto de pensar na leitura e na escrita como uma forma de cuidar e no pensar como uma forma de cuidar, ou seja, de debruçar-nos mais tempo sobre os assuntos, de dedicarmos mais tempo aos assuntos. Pensar sobre os assuntos é uma forma de cuidar deles e de nós, não é? E eu acho que isso é uma coisa fundamental de se passar às pessoas e às crianças. E tu cresces com uma criança e uma adolescente que gosta muito das disciplinas de português e depois no curso de literatura acabas por ter aquela ideia que eu já tive algumas vezes, que é: já foram escritas tão boas obras, porque é que eu, apesar de ter o desejo de deixar algo materializado num livro, o que é que eu tenho para acrescentar, não é? Sim, eu acho que isso pode ser muito castrador. No meu caso, aconteceu-me isso no curso de literatura, que eu adorei. Eu já, como disseste, já das aulas de português era apaixonada por livros. Eu encontrei no português, eu não estudava muitas outras disciplinas, porque naturalmente acho que por uma questão afetiva do que estava a dizer antes, o meu interesse foi mais parar ao português. E lembro-me de pensar, tipo, por exemplo, de fazer um teste de ciências da natureza e não ter estudado. E as respostas em ciências da natureza são, naturalmente, têm de ser objetivas. Ou estudaste ou não estudaste, ou sabes ou não sabes, e é concreto, ou procura-se uma resposta concreta. E eu não tinha estudado. E lembro-me de pensar: já sei, vou fazer um poema para responder. Então respondi em poema e achando que aquilo ia dar a volta à situação, ao teste, no caso. E lembro-me de estar a tentar rimar sedimentação com, sei lá, evaporação. Pronto, assim, um poema muito mau. Mesmo o poema foi mau e claro que não resultou e tive negativa. Mas a escrita como maneira de dar a volta, eu acho, sempre achei muito interessante. Então sempre escrevi nesse sentido. E sempre fui apaixonada por livros e por tentar que as pessoas lessem, assim, aquela chata que quer. Eu queria que os meus amigos vissem: não, isto é mesmo Não os interessante. sentias tão entusiasmados quanto tu? Não os sentia, eu acho que talvez por eu ter crescido neste contexto, então tentava, eu dizia: não, vocês vão adorar isto. Eu sentia quase como se fossem meus amigos. Eu lembro que até tinha um namorado na altura do Exame Nacional de Português que tinha ciúmes do Fernando Pessoa, porque eu falava do Fernando Pessoa assim com um amor, e eu dizia: mas tu tens de ver isto. Pronto, depois fui para a faculdade e havia uma cadeira dada pelo Fernando Cabral Martins, Estudos Pessoanos. Era uma cadeira só sobre Fernando Pessoa. Eu lembro-me de pensar: eu estou no céu, isto é um sonho. Lembro-me também de pensar: não sei o que é que vou fazer com isto para a minha vida. Pensar que estava ali num mundo muito próprio, mas que era o mundo onde eu queria estar. Eu queria mesmo estar ali a estudar. Lembro-me de estarmos 3 aulas a estudar um poema do Fernando Pessoa, do Paul, de roçar em ânsias pela minha alma em ouro. Eu lembro-me de estarmos ali no roçar em ânsias. Como é que uma ânsia, que é uma coisa do espírito imaterial, se roça, uma coisa física, e ficávamos ali. E eu lembro-me de estarmos 3 aulas nisto. E eu a pensar: eu realmente gosto mesmo muito disto. Eu não sei onde é que isto me vai levar, mas gosto. Mas já aqui percebemos que o ambiente familiar é importante e viver que rodeado de livros é um fator importante para mais tarde gostarmos destes objetos, e que a escola se calhar não está a ter um papel tão importante para as pessoas que não têm a sorte de crescer num ambiente como esse. Pois Achas talvez que a não, forma como- apesar de eu ter adorado as minhas professoras de português.
Mas já eu vinhas acho com uma sensibilidade. eu já vinha com essa direção afetiva já condicionada. E realmente eu própria tinha muito essa coisa de tentar impor aos outros a leitura, que nunca resulta muito bem. Eu acho que o que pode acontecer nas escolas é às vezes livros antes do tempo. Isso é como um iogurte fora do tempo, não é? Pode estragar Então na tudo para poesia sempre. pode ser dramático, não é? Pode ser, pode estragar completamente. E acho que um livro antes do tempo pode correr mal e a pessoa nunca mais lá toca. Essa de Queiroz, muitos colegas ficaram traumatizados, e com Saramago ficaram traumatizados de ter sido se calhar antes do tempo. E depois não voltam a tocar. É Aquela muito forma triste. como nos passavam a poesia, quase dizimando o poema, analisando frase a frase, achas que é uma boa forma de passar Pronto, a há poesia? aquele filme do Clube dos Poetas Mortos em que ele Sim. rasga, não é? Porque a poesia supostamente seria oposta a isso. Eu vou-te confessar que eu adorava, eu vibrava. Eu também, mas temos aqui o último convidado a dizer que acha que essa não é a melhor forma. Não, claro que sim, eu percebo e percebo perfeitamente. Acho que não, acho que talvez não esteja a ser, não é? A melhor forma. Embora depois na faculdade eu tenha adorado isso. Mas eu gostava de dizer também da faculdade que lembro-me de um professor dizer: mas o que é que vocês acham que vão escrever? Vocês estão aqui e acham que vão escrever alguma coisa de jeito? E de ser essa sensação de ele tem razão. E nós estávamos a estudar os grandes poetas, as grandes obras, os clássicos. E eu lembro-me de pensar, realmente não tenho aqui Sim. nada a acrescentar. Eu Mas isso ainda continuo a acreditar nisso, no que o teu professor te disse. Como é que tu invertes então essa ideia de eu não tenho nada para acrescentar ao mundo, até teres efetivamente algo a acrescentar ao mundo que eu tenho, por acaso, assim Sim. nas mãos? Sim, eu acho que no meu caso pessoal ajudou-me muito ir para o Brasil e perceber eles eram muito mais desempoeirados lá em relação à literatura do que cá. Cá havia a formalidade, quase o fato e gravata, a coisa de tu tens de. E é verdade, atenção, também não estou a dizer que é de escrever logo, até acho que é um erro escrever e publicar logo. Acho que é preciso efetivamente ler e escrever muito antes de entrar por aí. Mas também não acho que seja de não escrever, acho que isso até é um bocado absurdo, é contra a criação. Acho que é fundamental existir. E no caso foi o Brasil, para mim, que me desempoeirou essa visão da literatura como uma coisa de fato e gravata. E eles faziam literatura de uma maneira muito mais próxima à oralidade e de uma maneira que me apaixonou. E acho que o género da crónica foi um género que ajudou a trazer a literatura se calhar mais para o real e para a Sim, realidade. tu descobres o João Cabral de Melo e Neto, que eu descobri há pouco tempo, olha, não conhecia, foi numa viagem ao Brasil. Um deles, inclusivamente, vê lá a minha doença, ainda está embrulhado, já tem meses, ainda não abri. Ou Clarice Lispector e também Nelson Rodrigues, o mestre da crónica. Achas que a literatura brasileira é bem comunicada em Portugal? Eu acho que sim, olha, esse livro, por acaso, da Clarice Lispector é maravilhoso. Eu tenho esse livro primeiro que ela autografado por ela. Sim, claro que não coincidi Sim, com ela em sim, vida, sim, mas mas tinhas- um amigo meu, Ok, a tia dele deu-me esse livro que ela autografou para a tia dele. E ela justamente tem uma estátua no Leme. No Leme, tal e qual. Está sim. tudo ligado. Sabes que o Nelson Rodrigues viveu no Leme. Descobri isso recentemente. Sim. Quando eu recebi este teu livro, tinha lá uma amiga em casa e ela disse: Mãe, que giro, isto é inspirado no Rio de Janeiro, por causa do Leme, Sim, mas sim, não, sim. não é essa a origem do Leme. Não, Leme também tem a ver com o bairro do Rio de Janeiro, onde Também. eu vivi. Foi o primeiro sítio onde eu vivi no Rio de Janeiro. Mas era uma mais mudança. Leme no sentido de direção, Ok. daquilo que define a direção. E no caso, não só a direção da minha vida, que acabou por acontecer por se virar para a escrita, como a direção da própria escrita. Porque quando eu comecei a escrever, era suposto ser um romance, era suposto ser uma ficção, era o que eu queria. Sentei-me e disse: vou escrever um romance, vou inventar personagens. Uma ficção que não tivesse, ou que tivesse pouco, porque dizem que um escritor tem sempre qualquer coisa, nem que seja os seus anos e as Há suas essa visões. frase, não é? Que toda a ficção é autobiográfica e toda a autobiografia é ficção. Mas eu sentei-me para escrever uma coisa totalmente longe do que eu tinha vivido, os meus traumas, de tudo. Quando vou escrever, o que acontece é que se começa a revelar outra coisa. Há uma frase da Marguerite Duras que ela diz que escrever é saber o que aconteceria se fôssemos escrever. E isso só se sabe depois e nunca antes. E antes é o mais perigoso, achar que vamos saber. E realmente, quando eu me sentei para escrever, eu descobri depois o que é que apareceu. Foi quase como se aparecesse um diagnóstico à medida que eu ia escrevendo. E isso definiu a direção da minha escrita e também da Ilem, de ir definindo. E acabou por ser a história que estava a precisar de ser contada, Sim. em certa medida. Antes deste livro se materializar, houve duas tentativas, não é? Duas tentativas, exatamente. Que tu sentiste que estavam artificiais. Tal e qual. Não só em termos de linguagem, portanto, era uma linguagem muito mais opaca, muito menos. Que deixava muito menos ver o que estava a ser contado, era uma coisa se calhar mais pretenciosa, não é?
Na altura da faculdade também fazia bastante isso. Mas também em termos da história, eu começou a acontecer quando eu tentei a minha primeira tentativa de romance, foi uma pessoa, uma personagem da minha vida que me era muito próxima e também muito traumática, parecia que queria aparecer na história, uma coisa mesmo quase do inconsciente, uma manifestação do inconsciente. O Freud, Voldemort. exatamente, o Freud fala muito disso, do inconsciente a manifestar-se na escrita, e estava a acontecer, não era bem intencional. Mas de repente, no primeiro romance, uma das personagens masculina, eu começo a perceber que está muito parecida. E digo, não quero nada disto, vou para o segundo. Faço um segundo ainda mais distante, a mesma coisa. Começa a aparecer outra personagem que de repente é igual. E às tantas eu tive de dizer, não, isto não está bom. Tive de olhar e perceber que a história não estava bem. E não só não estava bem, como se calhar essa personagem estava a pedir para ser escrita, não é? Essa pessoa. E a psicanálise ajudou-te a perceber isso? Porque é Sim. que essa pessoa te entrava Claro pelos que sim. romances adentro? Exatamente, porque a psicanálise, em primeiro lugar, eu já falava destes traumas e destas questões na psicanálise que eu fazia já há muito tempo, e que o que é a psicanálise? É uma forma de nos narrarmos a nós próprios, não é? E então eu acho que há uma correlação muito grande entre a psicanálise e a escrita. Aliás, eu acho que não sei se haveria psicanálise se não houvesse literatura, porque o Freud pegou em todos os mitos originais e em todas as histórias fundadoras da Grécia Antiga e de Shakespeare, e ele fez diagnósticos das personagens, que é uma coisa maravilhosa. E há uma relação muito intrínseca entre a psicanálise e a literatura. E neste caso, eu acho que a escrita dá uma condensação que a oralidade não tem. Então eu acho que a escrever, consegui chegar lá. E esta escrita foi quase uma prescrição também para mim, quase uma prescrição médica, digamos assim, passada pelo meu psicanalista. Ele disse, escreva sobre isto que me está a contar, que eu estava a tentar fugir, e eu disse. E foi no momento em que acedi que acabou por fluir este. E tu falas numa psicanálise clássica com a cadeira comprida, a olhar divã. para o divã, a olhar para uma parede? Sim. Não sei olhar de para costas para costas o psicanalista, para. sim. Já está um bocadinho em desuso, é a psicanálise freudiana. E há alguns psicoterapeutas têm algum. Não sei se é descrédito, desconfiança ou não, pronto, não acreditam, ceticismo. Sim. O que é que tu tens a dizer às pessoas que Olha, delegam a psicanálise para segundo plano? Eu gosto muito da psicanálise. Eu não acredito numa questão da cura, ou seja, de ficar resolvido nenhum assunto. Eu acredito numa questão de elaborar melhor o sofrimento, e acho que a literatura também traz isso, e a escrita também. Portanto, não é. Muita gente faz esse descrédito do estilo, não ficaste curada. E eu acho que isso é uma maneira, se calhar, mais rasa de ver as coisas. Eu acho que, para mim, e não sei para todos, mas para mim foi muito importante para poder elaborar o meu sofrimento e os meus traumas. E eu tinha, de facto, uma ferida que eu acho que a psicanálise fez, e que aí também posso dizer que a escrita fez. Foi uma espécie de sutura, foi uma espécie de costura sobre essa ferida. E por isso não tanto uma cura como mais uma elaboração do sofrimento. Acho que há esse descrédito, mas eu acho tão bonito a psicanálise, e o meu psicanalista em concreto era maravilhoso, e eu gostava muito da coisa mesmo clássica freudiana, de me deitar no divã, não o ver e de deixar o inconsciente falar. Gostava muito disso. Embora eu tenha feito depois outros métodos, fiz também psicanálise com um psicanalista lacaniano, que aí já fazíamos a olhar. Fiz métodos também de somático, tentar juntar o corpo com. Pronto, fiz vários métodos. Não sei se o que mais me apaixonou foi a psicanálise e Freud, de quem eu gosto muito, se foi do meu psicanalista em si que me ajudou muito. E que já não está entre nós desde a pandemia, não é? Como é que se supera a perda de um terapeuta? Eu fiquei muito zangada com ele. Eu disse-lhe que eu já lhe tinha dito para ele nunca me abandonar. Ele fez-me isso, mas eu gostava muito dele. Não se supera, lá está, não se cura. Mas o que eu fiz, talvez em homenagem a ele, foi escrever, que era o que ele sempre me disse para eu fazer. E foi a minha maneira, quando a psicanálise é uma escuta, e de alguma maneira, quando se escreve, a escrita, estás a ser escutada por alguém. E então o que eu fiz foi transferir a escuta da oralidade para a escrita, e dele para o livro. E foste tu que desde o início procuraste a psicanálise, a terapia, ou foi-te aconselhado? A minha mãe é psicoterapeuta, não é psicanalista, mas sempre eu lembro-me de ir a psicólogas em miúdo e de odiar, de querer ver o Batatune
e de me marcarem a psicóloga para a mesma hora, e eu fazia umas birras porque eu queria ver o Batatune. E então a psicóloga achava que eu tinha realmente muitos problemas, mas não, eu só não queria era ver a ela, queria ver o Batatune, queria ser criança. Mas não, acho. Qual é que era a pergunta? Desculpa, já me esqueci. Se foste tu que quiseste, que procuraste. Sim. Porque agora é uma Sim, coisa que se sim. fala abertamente, finalmente, mas nem sempre foi assim. Sim. Não, procurei e gosto muito, e acho que quem tiver interesse devia mesmo fazer, porque ajuda. Nós precisamos de. Todos os seres humanos precisam de narrativas, precisam de contar histórias, contar-se a si próprios, e acho que as coisas ficam muito mais leves quando se narra o próprio sofrimento e quando se narra a própria história. A psicanálise dá-te voz, dá voz à tua própria história. Eu acho que é muito importante termos essa voz, e foi, para mim foi isso. À medida que eu ia lendo o Leme e me apercebi que tu eras de Lisboa, eu comecei a dar por mim a pensar, mas será que foi o vilão da história que lhe apresentou São Pedro de Moel? Se ela Foi. não é da Marinha, depois apercebi-me justamente umas páginas valentes depois que era justamente isso. E tu aí nesse capítulo referes que este vilão da tua história, que já podemos pormenorizar, também te trouxe coisas boas. Exatamente, é a ambivalência que lá está, não quero só falar de Freud, porque não acho que Freud seja Deus, não é? Mas ele trouxe muito a questão da ambivalência. Há um livro pequeno da Virginia Woolf que eu até menciono no livro, em que ela fala da sua infância, e ela fala da primeira vez que é deparada com a questão da ambivalência, que foi precisamente com Freud. A questão do ódio e o amor não estarem assim tão distantes quanto parece. E no meu caso isso foi muito evidente ao longo do meu crescimento. Eu lembro-me de ler um epigrama do Catulo que dizia odeio e amo, perguntas-me como, não sei, só sei que sofro excruciantemente, qualquer coisa assim. É do Catulo, é muito bonito, muito antigo e muito atual ao mesmo tempo. E realmente essa pessoa, o meu padrasto, não é? Essa personagem / pessoa, eu sentia o ódio mais profundo que se possa imaginar, mas no fundo também amor e uma noção de pequenas delicadezas e pequenas coisas boas que vinham dali, porque acho que a coisa de se pôr também muito preto no branco não está em concordância com o que se sente nestas ocasiões. Mas há imagens muito fortes neste livro que nos ficam, sabes? Lês e no dia seguinte vem-te essa imagem de um livro, não estás com o livro na mão, mas vem-te uma imagem do livro, como por exemplo uma escova de dentes com cabelos que estão no ralo, embrulhado em cabelos, e o nojo que aquilo pode representar para uma pessoa que não está à espera disso, e ao mesmo tempo vemos essa mesma pessoa que nos demonstra esse nojo a tirar uma fotografia aparentemente feliz, com um chapéu. Há aqui mesmo uma. Quem lê pensa, mas afinal, estavas tão chateada, agora estás a rir. É mesmo. Porque a vida é mesmo assim, não é? Não estamos sempre. Exatamente, especialmente vivendo com a pessoa, não é? É impossível também ser 100% horrível. Então o que eu quis trazer foi muito dessa ambivalência e do que eu me lembro e do que há de memórias também afetivas, que eu acho que é o que faz com que o sofrimento muitas vezes seja maior, não é? Também esse contraste. E tu dirias que és melhor a escrever de memória? Lembro-me de uma vez numa disciplina de português de jornalismo havia a opção de escrever um conto, e eu entrei em pânico porque eu não sou capaz de inventar uma história que não existe. Então o professor às tantas deu a opção de fazermos uma recensão. Eu fui a única a escrever a recensão. E aqui tu és mestre a escrever com memória. Há memórias tuas que nos levam mesmo a pensar que é uma criança que está a viver. Há aqui momentos pueris da tua infância que ou és mestre a escrever sobre a memória, ou lembras daquilo de uma forma ainda tão nítida que a consegues transpassar para os livros. É mais fácil escrever através da memória ou ficcionar? Eu sempre achei que era ficcionar. Aliás, eu lembro-me perfeitamente, voltando às aulas de português, do momento da composição e de pensar, graças a Deus, porque lá está, não tinha estudado muitas vezes, e de pensar, aqui na composição eu posso imaginar. É o que no momento me surge, e eu adorava isso. Sempre foi o que eu mais adorei. E mesmo na escrita eu comecei por aí sempre. Por isso eu acho que a imaginação é o que mais me fascina. Mas a memória, e isso é curioso, também é uma forma de imaginação, porque tu estás a criar imagens sobre, memória é seletiva também. Sobre o que aconteceu. Exatamente, é muito seletiva. O que me levou, lá está, não estava nos meus planos ir para a memória, mas é um território que eu estou a adorar abordar. Já nas crónicas faço muito isso, mas acho que neste livro foi por aí. Gostei muito de ir
não quero que isto soe muito piroso, mas ter com a minha criança, não é? Criança Digamos interior. assim, sim, exatamente. Sim, está aqui claramente. E eu acho que e houve vários escritores que me levaram também mais para este caminho. A Annie Ernaux, sem dúvida, uma delas. Escreve sobre a vida pessoal. Exatamente. precisamente. E foi uma das grandes descobertas para mim e para escrever este livro. E sempre gostei de ver escritores que se narram. Sempre achei isso tão bonito. Lá está a Clarice Lispector ali também. E estou a gostar muito. Diria, inicialmente, talvez mais a imaginação, a ficção, mas pelos vistos, a questão da memória também estou a gostar muito de trabalhar. Tu escreves aqui na página 37 que há episódios que são dolorosos de recordar, mas é fundamental fazê-lo, caso contrário, continuarão a impor a sua presença no meu espaço. E uma memória violenta que não se destapou será sempre um assunto por resolver. Resolveste muitos assuntos ao escrever este livro? Eu acho que sim. Lá está. Resolver não sei bem, não é? Mas eu acho que há uma... Ficam mais engavetados de alguma forma? mais organizados, mais arrumados e há uma... Agora, sobre a cura e sobre a questão de se curar alguma coisa, estava a ler sobre isso, que um dos símbolos da cura é a serpente. E eu acho isso muito engraçado, porque a serpente representa as várias camadas, as várias peles que vai deixando e que se vão regenerando, ao mesmo tempo que também simboliza simultaneamente o veneno e o remédio. Isto por causa de um episódio específico em que o deus da cura da Grécia vai à casa de um homem que tinha sido morto por um raio e vai tentar salvá-lo. Ele já está morto. E nesse momento aparece uma serpente e ele mata a serpente. E quando ele mata a serpente, aparece uma segunda serpente com ervas na boca, e a segunda serpente põe as ervas na boca da primeira serpente e ela ressuscita. E então o deus da cura pega nas mesmas ervas e põe na boca do homem morto, que também ressuscita. Eu achei isto bonito porque a serpente, que aparentemente seria a morte e o perigo, representa precisamente a regeneração. E porque muitas vezes o que parece que nos vai matar, o que parece que nos vai ferir, é também o que nos salva. Até a palavra remédio, a palavra veneno tem a mesma origem, fármakon, do grego. Portanto, uma mesma coisa tem a capacidade de ferir e de curar. Neste caso, a linguagem. A linguagem foi o que mais me feriu, a linguagem é o que nos traz o maior sofrimento, e eu acho que aqui foi também o que de certa forma curou. Portanto, acho que sim, acho que trouxe sobretudo regeneração e sobretudo esta questão das camadas da serpente, que no fundo é como se o livro fosse em várias camadas e eu fosse deixando cair a cada nova camada um pedaço de pele e recuperando uma nova. Há aqui uma questão que acompanha qualquer leitor deste livro. Eu sei que não queres ser uma ativista pela violência doméstica, mas há uma questão que nos acompanha, que é: porque é que esta mãe não sai disto? Na tua experiência, daquilo que viste, daquilo que sentiste, porque só podes falar pela história que viveste, porque é que uma pessoa numa condição, nesta situação, não consegue ou não quer sair? Sim, pronto, essa questão de eu não querer ser ativista, isso foi só um comentário que eu fiz, depois Não, mas foi eu parar percebo... a manchete, mas o que eu queria dizer era no sentido de eu escrevi o livro, o foco era no livro e não uma coisa panfletária. Claro que eu sou não sei se ativista, mas a favor... Eu acho que acabas por ser, porque Exatamente. quem ler isto e tiver uma pequena nuance do que é, Sim, vai perceber ainda melhor este livro. Mas eu percebo também que não queiras... O que eu queria era que não fosse o panfleto da causa, mas sim uma história, um livro. Foi só nesse sentido que eu disse. Depois virou manchete e eu fiquei, mas eu também sou ativista à minha maneira. Pronto, então estamos aqui também. Sim. Eu acho que quem passa é impossível depois ficar indiferente, não é? Acho que todas sim. as histórias que te lembrar vagamente este vilão do livro, vais lembrar-te sempre da tua história. Sim, eu acho que é difícil. É isso, não, são situações muito mais difíceis de sair do que se pensa. Está-se ali dentro de um mundo, acredita-se que não há alternativa. Falo do que eu sei, pronto. Acredita-se que não há alternativa de alguma maneira, o que parece absurdo, se calhar visto de fora. Mas quem está dentro é como se não houvesse alternativa, de certa maneira. Cortar as alternativas e também a questão da autoestima, não é? Tipo, baixar a autoestima da outra pessoa muitas Faz vezes. parte da manipulação. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Mas já aqui disseste que a tua mãe é psicoterapeuta. Que quem Lá está. É muito até fácil. uma pessoa que domina
Ou que sabe o que é uma situação de violência. Sem dúvida, sem dúvida. Pode ficar presa nessa situação. Pode sim, porque as duas coisas estão de certa forma desassociadas, ou seja, a pessoa pode ter o conhecimento e passar por isso, pode ter um conhecimento exterior e internamente estar com a autoestima destruída e achar que aquilo é o correto. Eu acho que são duas coisas separadas e é muito comum, aliás, é muito frequente. E infelizmente, mas eu acho que talvez contar, escrever, cada um saberá a sua maneira, mas são caminhos possíveis para, de certa forma, ajudar. Não foi essa a intenção, Sim. mas acho que pode E acontecer. tu foste muito corajosa, deixa-me dizer-te, ser este o tema do teu primeiro livro. Tiveste amigos que não sabiam da tua história ou que só descobriram Sim, imensa gente. por causa deste livro? Está a acontecer a coisa de amigos que não sabiam, amigos que sabiam parte, amigos que viveram, amigas que viveram E que tu não sabias também? e que eu também não sabia e que começaram a contar. E está a ser bonito, está a ser quase está a gerar uma união muito bonita e estou a gostar de ver isso. É muito bom. E como é que os teus pais reagem a este Olha, livro que reagiram- também tem parte da vida deles? Sim, eu tinha algum medo. Aliás, eu conhecia alguns escritores que tinham escrito sobre as próprias vidas, de histórias, que a coisa não correu bem, que a família cortou, acho que é muito comum. Tinha mesmo esse medo e felizmente não aconteceu nada disso, estão super orgulhosos e estão a reagir muito bem e acho que perceberam que era um livro importante para ser o primeiro e aliás lembro também por ser o livro que marca essa mudança de direção e se calhar que arruma certas coisas que precisavam mesmo de ser arrumadas e de ser escritas. E há ficção no livro? Ou é tudo... Lá está, Eu toda a não sinto autobiografia é ficção, ficção e toda a sabes? ficção é Sim. autobiográfica. Há uma coisinha que é ficção, mas lá está. Quando trabalhas na memória, Sim. tu já estás a elaborar sobre aquilo, portanto, nesse sentido já é ficção, não é? Mas é muito menos ficção do que alguma vez pensei. Sim. Eu acho que dá para perceber. E há aqui influência já aqui falámos da literatura brasileira, da forma desempoeirada com que eles nos contam as histórias, uma forma menos formal, menos pretensiosa às vezes também, mais do dia a dia. Achas que há influência? Sim, da brasileira, lá está o Hemingway, que eu também falo no livro. O Hemingway tinha essa questão de priorizar o que está a contar acima da linguagem, ou seja, quase como se a linguagem desaparecesse para o que está a contar aparecer. E eu procurei isso com o livro. Não me estou a comparar a Hemingway, estou a dizer que tentei essa fórmula. Há várias fórmulas e para este livro este era um livro do contar. É preciso contar estas coisas que aconteceram, que muitas vezes são visualmente fortes, e esta foi a linguagem que eu achei que fazia sentido para este livro. Uma linguagem mais dessa onda do Hemingway, da Annie Ernaux também, que me influenciou muito nesse sentido da linguagem. A parte do desempoeiramento, se calhar, sim, do Brasil. Isso já me vinha na questão das crónicas bastante. E acho que para este livro era a linguagem certa. Não acho que há caminhos certos e errados, mas para este livro e para cada caso, eu acho que era uma coisa simples, uma coisa mais transparente, menos opaca. Foi o que eu procurei. Sim. O que há de ti desses 4 anos no Brasil? É um sítio encantador, não é? Com os seus problemas graves também. Nessa Sem altura dúvida. já se sentiam da mesma forma Sim, que se sentem acho que com a hoje? pandemia a coisa piorou bastante. Mas há muita coisa, eu acho que foi isso. Em termos de literatura, foi perceber uma maneira muito mais aberta e feliz de se falar da literatura. Eu lembro-me das aulas, muitas vezes, tudo a rir, tudo a declamar poemas sem medo, uma coisa muito mais aberta. Lembro-me de nos botecos falar disso, falar de poesia. Outra coisa que o Brasil tem muito é a questão da música, não é? E da poesia que tem na música, e do Chico Buarque, que eu amo, e tudo isso. Então acho que o Brasil trouxe essa alegria ao texto, apesar de haver também, claro, uma melancolia, mas uma alegria à qual eu sempre gostei de me agarrar. E que acho que a literatura em Portugal não tem tanto. Embora eu adoro Sim. literatura portuguesa, outra coisa do Brasil é dizer amo em vez de adoro. Mas embora eu adore literatura portuguesa, eu acho que o brasileiro capta melhor a alegria
que eu acho ainda mais bonito, tendo em conta as condições que há no Brasil e a questão social. E eles, lá está, o Carnaval é um excelente exemplo disso. O Carnaval, alguém dizia no outro dia que como é que é possível estar-se a dançar o Carnaval quando se está a passar por isso. Mas isso é de quem não percebe o Carnaval, porque o Carnaval é precisamente celebrar a alegria, apesar de todas as coisas horríveis que acontecem e que sempre aconteceram no Brasil, infelizmente. Eu acho que é por isso que eles são tão barulhentos também na passagem de ano e enfim, quando é para celebrar, é para celebrar, mesmo. Sim. Tu viveste as rodas de samba, o carnaval, as trilhas, as festas, a cultura, Tudo. os livros, mas também experimentaste a parte má de seres assaltada, Sim. de sentires insegura. Sim. Como é que isso se contorna vivendo? Porque 4 anos ainda é algum tempo. Fui assaltada 2 vezes, as 2 com arma e as 2 de forma violenta violenta nesse sentido, não é? De ser com uma arma. Não... Mas como é que isso aconteceu? Hoje em dia, quando alguém quer ir ao Rio de Janeiro, dizem-nos não leves relógios, não leves anéis, não leves brincos, não leves nada. Sim. E usa a doleira para pôr as coisas lá dentro para ninguém ver nada. Tu deste mole? Eu dei mole. Deste mole, então. Uma expressão que eu adoro também. Adoro essa expressão. Aliás, adoro as expressões brasileiras. Já estava muito à vontade. Sim, já estavas relaxada. Estava relaxada, não é? sim. E sim, eu tinha na altura aulas da pós-graduação à noite. Uma dessas vezes foi nas Laranjeiras e estava com mala, com computador, com tudo. Sim. Portanto, foi mesmo. Pronto, passaram duas pessoas de mota e assaltaram-me na altura com o meu ex-namorado. Eu fiz uma coisa absolutamente surreal e do mais burro que se possa imaginar, que eu salvei o meu telemóvel. Eu tinha uma arma, eu mandei o meu telemóvel para os arbustos. Inteligente. Celular, como eles dizem. Celular. E neste caso até faz sentido, que é quase como se fizesse parte das minhas células. Não, mas basicamente arrisquei a minha vida por um telemóvel. Isto é também muito sintomático. Mas eles não viram? E depois foste lá viram. Viram? O assaltante ficou em choque. Acho que mais em choque do que eu pensei que tinha sido sem eles verem. Foi um impulso. Foi um impulso absurdo. Completamente absurdo. Felizmente não correu como podia ter corrido. Mas era a tua ferramenta de trabalho também, não é? Sim, eu acho que. E era o que. Provavelmente isto é uma coisa do instinto e do inconsciente. Com Instagram. Sim, mas eu acho que eu pensava da coisa de. É a minha ligação à minha família. Eu não sei o que é que me deu, mas eu fiz isso. Não recomendo, não faço. Sim. E todo o Rio de Janeiro convoca muito à escrita, ou não? À reflexão sobre toda aquela. Todos os contrastes sociais que tu vês à tua frente. Sim, nesse sentido acho que apetece quase registar aquilo que estás a ver. Sim, eu acho que mais a uma musicalidade convoca mas convoca muito ao exterior. O Rio de Janeiro é a cidade do exterior, é a cidade dos botecos, é a cidade do samba. Eu lembro-me, não parava em casa. Sempre a cidade... no teu skate. Sempre de skate, dava muito skate, lá está. Era tudo bonito ali no sentido de, mesmo o transporte que eu usava, que era o skate, mesmo a altura do transporte, que é suposto ser uma altura mais aborrecida, para mim era divertido. Eu estava ali meio como no Feiticeiro de Oz, quando pronto, naquela parte em que se vai para outro mundo, eu estava completamente no outro mundo. Está uma frase em que diz: cuidado, se não vais perder o resto da tua vida aqui. Eu estava quase nesse ponto. Mas eu acho que é importante também errar no sentido de se perder, de vaguear na vida. Eu acho que faz parte. E eu acho que eu acabei por fazer um bocadinho isso no Rio de Janeiro. Errar a direção, andar um bocadinho à deriva. E acho que é importante. E o Rio realmente é uma cidade muito propícia a essa deriva. E gostavas de voltar um dia? A viver, acho que não. Mas a visitar, nunca mais voltei e gostava muito de voltar. Nunca mais foste? Não, desde 2017. Que engraçado. Mas eu acho que vou voltar este ano. Eu tenho com muitas saudades. Minhas, não é? Sim, gostava muito. Olha, para quando um livro de crónicas? Achas que é uma potencial ideia? Já tens muitas escritas, não é? Desde 2020. Eu quero compilar, sim. É uma ideia minha e acho que sim, acho que vai ser um dos próximos. Foi no Brasil que descobriste a crónica como um género literário e que te sentiste confortável para começar a explorar a tua veia literária. Sim, a crónica é quase uma conversa de boteco, não é? Que se tinha lá no Rio. Mas trazida para o jornal. A crónica é muito. Eu gosto muito do género da crónica. Eu conheci lá o Paulo Mendes Campos, o Ruben Braga, uns mais novos também, o António Prata, o Gregório de Vivier.
e as crónicas deles deram-me assim um novo alento para a minha escrita. E eu gosto muito da coisa da crónica estar inserida num jornal, mas não ter o imperativo do cotidiano, ou seja, não é uma notícia, não tem de estar. E eu acho isso uma coisa linda. É o espaço no jornal que não está sob esse imperativo do cotidiano e do que é que aconteceu hoje. E acho que isso por isso é diferente um artigo de uma crónica. Um artigo é mais sobre a atualidade, é um artigo de opinião, por exemplo, sobre coisas que aconteceram recentemente. E a crónica não tem de estar sujeita a isso. A crónica pode ser sobre uma caneca, pode ser sobre uma flor. E eu acho isso lindo, num jornal haver esse espaço. Mas não sentes que ainda assim há pouco espaço para o teu tipo de crónica? Porque o que nós vemos nos jornais, nos maiores que temos só ainda, artigos. Mas as crónicas que temos, os cronistas, são comentadores políticos, Tal e não qual. é? Sim, é o que eu digo. Eu às vezes gostei muito do teu artigo. Não, eu não fiz um artigo, não me chamo de artigo. Não, mas chamam crónica muitas vezes ou cronistas a comentadores políticos. Sim. Pois, é isso. Eu acho que falta a crónica mais literária. Mas cá em Portugal, por acaso, gosto muito das crónicas de Lobo Antunes, que são maravilhosas e que eu sempre que posso leio, adoro. Há uma crónica linda que ele tem sobre a filha. Bom, há muitas mas lindas. no tempo da Visão, agora é Dulce Maria Cardoso. Talvez sim, talvez da Visão, sim. Que ele tem, bom, ele tem milhares de crónicas lindas, mas há uma que eu acho de uma coisa que é a Crisálida e eu, sobre a filha de 13 anos e sobre como ela ainda é uma crisálida, não é já uma lagarta, mas ainda não é uma borboleta, ou seja, já não é uma criança, mas ainda se suja de gelado. Acha atraente o Primo Gastão e o Kevin Costner, sabes? Tipo, ainda aquela transição entre a criança e a adulta. Ele fala sobre a filha, eu acho lindo. Gosto dessas crónicas sobre esses temas. E o Lobo Antunes era mestre nisso, o Esteves Cardoso, não é? Também cá em Portugal. Mas esse é o tipo de crónica que me interessa a mim. Sim. Acho que agora há mais realmente a questão do comentário político que se vê por todo o lado e que eu respeito. Mas para mim eu nem sequer me sinto capacitada para isso e às vezes parece que há essa tentação, não é? Porque é o assunto que está a bombar no momento e nas redes sociais. Já são tantos, não é? É isso, mas eu muitas vezes o que eu sinto é isso. Eu ainda não pensei sobre este assunto, ainda não dediquei, lá está, o cuidado a este assunto e não tenho grande coisa a acrescentar sobre este assunto e gosto mais dos temas, dos outros temas. Mas o teu material para a crónica nunca se esgota? Esgota. Sentes a dor do papel em branco? Sim, esgota. E, aliás, agora fiz uma pausa por causa dos livros e vou agora retomar na próxima semana. E dei por mim agora a escrever a crónica e escrevi a crónica que todos os cronistas escrevem acerca de não ter assunto para escrever crónica. É um clássico. Esta crónica acontece sempre. Chegou o meu momento, aconteceu essa crónica. Olha, e como é que tu vês o mercado literário português? Sentes que está a florescer? Eu acho que sim, eu sinto que sim. Não sei se é agora por eu ter chegado, mas eu por acaso acho que sim. Acho que novos ares estão a chegar. Estou esperançosa, mas eu também sou otimista. Sim, e tu és uma típica leitora que lê, já percebemos que lês os clássicos, mas também vais lendo novos livros que vão saindo? Vou. Leio, alterno bastante. Eu estava a ler muito romance, lá está, desde os clássicos, mas também contemporâneos, gosto muito. Tenho muitos autores contemporâneos que gosto. Gostava muito no romance do Javier Marias, que infelizmente morreu. Era um dos meus preferidos, mas também gosto dos espanhóis, por acaso Manel Vilas é muito bom. Há vários. Bem, agora tu dissestes, parece que tem temas. Quando entras nas livrarias, o que é que encontras, além dos livros de autoajuda? Não é assim. Pronto, eu não. Eu vi aqui. Não foi ao caso. Sim. Não, os livros de autoajuda eu tenho. Não sei se é uma batalha, mas tenho uma. Eu gostava mesmo muito que. Porque os livros de autoajuda, o que eu sinto é que são muito simplistas, têm uma linguagem muito repetitiva e que no fundo estão todos a dizer a mesma coisa, estão cheios de clichês e de lugares comuns. E eu acho que as pessoas que procuram nos livros de autoajuda ajuda para alguma coisa se podiam virar para a literatura. Eu adorava que isto acontecesse, porque acho que lá está, voltamos à questão do cuidar, ser pensar e de ter a mesma origem. Autocuidado
é dedicar tempo aos assuntos e ao conhecimento, é debruçar-se sobre um assunto. Não é uma fórmula mágica que aparece em frases repetidas infinitas vezes. E a autoajuda, infelizmente, eu sinto que é muito isso, que são fórmulas repetidas até à exaustão. E que, para conhecer a psique humana e para conhecer verdadeiramente quem somos, ou procurar, nem sequer procurar ter essa pretensão, mas procurar qualquer coisa de nós, eu acho que é na literatura que isso se vai encontrar, não é? Mas muito talvez mais facilmente. o que explica este crescimento dos livros de autoajuda é as notícias que também nos vão chegando de os antidepressivos nas farmácias continuam a ser dos mais vendidos. Está a crescer o número de portugueses deprimidos, portugueses ansiosos, portugueses com burnout. Sim, lá está. Eu acho que pode ajudar, claro, mas tenho sempre a ideia de que a literatura e a arte podem ter um papel quase catártico e quase purificador. Não sei se isto é muito sonhador, mas nesse sentido, falando entre livros, claro, não é em oposição a tratamentos nem nada, mas entre livros, tenho sempre mais esperança no papel da literatura como literatura do que na autoajuda, que me parece uma coisa mais não sei, mais pela rama e que acho que os grandes assuntos e que a grande questão da essência humana está tratada de forma sublime nos livros, na literatura. E sendo tu uma escritora que se debruça sobre a memória, sentes algum particular interesse em cuidar do que estás a criar hoje? Porque a Madalena aos 50 anos provavelmente vai escrever com memórias dos 30. Sim, sem dúvida. Sentes algum particular cuidado em criar memórias que sejam potenciais fontes de escrita? Sim, em relação à minha vida, não é? À maneira como vivo, eu acho que eu gosto mesmo muito de viver e sempre gostei. E acho que por mais coisas negativas que tenha passado, sempre me agarrei muito às coisas boas da vida e acho que sim, ir ler, ir ao cinema, ir ao teatro, exposições, férias, praia, adoro praia. Sempre foram assim coisas que eu adorei fazer e às quais me agarrei e acho que estou a criar memórias muito, muito positivas e também como mãe com as minhas filhas. Tu eras uma menina, Maria Rapaz, que não gostava muito de maquilhagem, a tua mãe maquilhava-se lindamente, tu admiravas a tua mãe muito por ser tão bonita e houve um dia em que finalmente lhe pediste para ela te maquilhar e ela ficou contente. Qual não foi surpresa quando tu lhe pediste para fazer mais ou menos o que eu tenho aqui na minha camisola, que era um olho todo negro. Por que eu trouxe também este t-shirt hoje, porque me lembrei por causa do livro. Isto leva mais uma vez à forma como é que os protagonistas, no fundo, as pessoas que estão neste livro, se recordam destas memórias. Eu também lembro-se destas coisas que tu te lembras com tanta nitidez. Essa lembra-se perfeitamente. A minha mãe e umas amigas também se lembram muito bem disso. E eu também me lembro muito bem. Eu acho que aí é um misto de facto ser Maria Rapaz e de querer o que se diz Maria Rapaz, não sei, pronto, mas de não ter os interesses ditos femininos, não é? À época, que aliás também era bastante castrador, porque eu gostava de fazer as coisas, gostava de jogar à bola, de fazer surf e felizmente acho que agora o mundo já está mais aberto a permitir que as mulheres façam o que quiserem sem esse estigma. Mas eu acho que nessa história do murro foi esse lado, um lado de não quero cá maquilhagem, eu quero fingir que levei um murro, com também o lado do inconsciente e psicológico de toda a situação, não é? Por isso acho que é uma história que tem essa dupla força e é uma imagem, acho que forte, não é? Eu ter pedido para ficar com um olho negro feito com sombra. Sim. Olha, e olhas com preocupação para um tema quente que é a inteligência artificial e os impactos que está a ter na criatividade, nomeadamente na produção literária. Vemos livros e poemas a serem feitos por inteligência artificial com leitores que muitas vezes não conseguem diferenciar que foi um cérebro, não foi um cérebro humano a produzir. Eu acho que a velocidade com que está a aprender, de facto, pode ser preocupante, mas uma coisa que me deixou mais descansada é que eu até escrevi uma crónica sobre isso, fui falar com o ChatGPT sobre para pedir para me fazer uns textos para ver,
E uma coisa que me deixou mais descansada é que eu percebi que o chat é bastante clichê, que usa muito os clichês e os lugares comuns. E isso deixou-me mais descansada, porque eu não sei até que ponto é que ele é capaz de se Mas desenvencilhar foi o disso. primeiro, percebes? Para já tem clichês. Sim, ainda se calhar vai conseguir libertar-se disso. Não ficou em ti nem um pequeno. Eu uma fiquei partícula de super medo. descansada com isso, porque, Ok. porque o lugar comum e a capacidade de escapar dele, eu acho que é uma coisa muito humana. Eu acho que o lugar comum, lá está, é a repetição, e a repetição é do robô. O comportamento robotizado é do robô, naturalmente. Sim. E os lugares comuns, lá está, agora indo outra vez à questão da autoajuda, os lugares comuns são precisamente isso. São nós a repetirmos sem nos apercebermos, tal e qual um robô, frases que já ouvimos milhares de vezes. Eu não estou a dizer que não todos nós caímos nos lugares comuns, mas é muito humano tentarmos não cair neles. E no caso da língua, eu acho que e da literatura, esse é um trabalho que ainda é dos humanos, e os robôs acho que vão muito mais parar aí. Eu, quando estava a escrever o meu livro, depois fiquei muito amiga do Gonçalo M. Tavares e fui-lhe apresentar e mostrar, e ele é, obviamente, como um escritor que é, muito bom a detectar lugares comuns. Eu lembro dele me sublinhar assim, os que tinha encontrado, alguns que eu nem sequer pensava. Eu lembro-me que eu tinha uma frase que era o sangue a latejar nas têmporas, e ele sublinhou e disse: Madalena, o sangue já latejou nas têmporas de milhares de pessoas nos livros. E isso é um lugar comum, não é? É uma frase que já Sim. aconteceu milhares e milhares e milhares de vezes. E o que eu achei quando falei com o chat é que ele só dizia, ele foi do género, disse: escreva uma carta de amor. Disse isso ao chat, como exercício. Sim. E ele lá escreveu e era: os teus olhos brilham e o sol. Era lugares comuns. Clichê all over, sim. Exatamente. E então aí fiquei mais descansada, mas não sei. Mas o lugar comum não pode dar conforto a alguns leitores? Sim, Depende porque do tipo de leitor. é um conforto, é uma coisa que nós já conhecemos muito bem. Não desafia, não é? Eu acho que não acrescenta rigorosamente nada. Frases e expressões ditas da mesma maneira infinitas vezes. Lá está. O Dom Quixote não tem lugares comuns? O Dom Quixote, olha, o Dom Quixote é um exemplo incrível de um livro que estava muito à frente da sua época, porque o Dom Quixote, quando é escrito numa época em que em que o género dominante é o épico, e o Dom Quixote, todo ele é uma sátira ao romance de cavalaria. E o romance de cavalaria, há uma frase, acho que é do Ortega y Gasset, que diz: o romance de cavalaria é a última ramagem do épico. Então todo o Dom Quixote é uma crítica ao género épico, numa altura em que só se fazem epopeias. Portanto, é um homem que o Cervantes é um homem que está muito à frente, está a fazer toda uma crítica, toda a obra do Dom Quixote é uma sátira gigantesca ao épico, àquela coisa de se vangloriar das guerras e das armas. Tanto que o Dom Quixote começa e ele vai buscar a armadura e está toda empoeirada. Tudo aquilo é do passado, pertence ao passado. Já é o Cervantes a criticar um género que era completamente dominante e que valorizava valores para sublinhar, mas completamente retrógrado já na visão de Cervantes. Portanto, é genial, é completamente à frente do tempo, e não tem lugares comuns nenhuns. Apesar de o Dom Quixote em si já ser um lugar comum, porque já existe a expressão quixotesco. Toda a gente se refere ao Dom Quixote, é uma referência. Como já. o dantesco, não é? Mas Tal aí e um qual. bocado mais alterado. Exatamente. E Clarice Lispector, o que é que encontraste em Clarice Lispector? Não encontraste lugares comuns? Lá está. A Clarice Lispector em termos é quase uma blogger, não é? Toda a gente cita, toda a gente põe por todo lado. Mas ela é tão maravilhosa, eu sou apaixonada por ela. Esse livro do Perto do Coração Selvagem é de uma beleza, e ela é o lugar mais incomum do mundo. Depois muita gente tentou imitar, mas ela é um lugar único. E por acaso há um livro dela, da Paixão Segundo GH, já leste? Sim, Da Barata. era isso que eu te queria perguntar a seguir, se eu não tenho. Olha, esse livro mudou. Lá está. Isso é autoajuda. Isso é um livro que aborda a questão de toda a existência humana numa mulher que encontrou uma barata numa casa. Parece que é só sobre isto. Baratas que também havia na casa da tua avó. Tal e Também qual. Sim, o maior medo descobrimos de no teu tanta livro. gente, não é? O meu Sim, maior também é um dos meus medo. maiores. Sim. Embora já tenha resolvido um pouco em Moçambique, porque vi algumas voadoras e agora já lido melhor. E João Cabral de Melo e Neto, eu descobri numa ida à livraria, comecei a folhear e adorei.
mas, por exemplo, não abri este ainda. O que é que eu vou encontrar? Morte e Vida Severina. Olha, também não li O esse. que é que eu vou encontrar neste autor? Eu O que é que li. os nossos ouvintes vão encontrar neste autor? Olha, eu lembro-me de ir para o Brasil no avião e de ver uns vídeos do YouTube do João Cabral de Melo Neto a recitar-se ele próprio, a declamar os seus poemas e de aquilo me ir a embalar até dormir. E é uma coisa, realmente é isso. Eu acho que é essa melodia, é esse embalar. E tanto como a Clarice Lispector, o meu pai, quando eu fiz 18 anos, ofereceu-me o livro dela, da Descoberta do Mundo de Crónicas. Foi o primeiro que eu conheci através das crónicas. Bem Depois grande, um calhamaço também. Sim, e depois li os outros. Da Clarice, acho que já li quase todos. Do João Cabral de Melo Neto, li o que era a poesia completa, que também era um calhamaço. Portanto, eu fui para o Brasil com 2 calhamaços, a Descoberta do Mundo e a poesia completa do João Cabral de Melo Neto, que ficou lá no Brasil. Alguém tem. E lembro-me de ir a ler no avião e de ir a ouvir os vídeos dele a declamar os seus poemas. Um que era o Relógio. É magnífico e é muito musical. Não sei se já viste um vídeo da Maria Bethânia e do Caetano Veloso a cantar com a mãe deles. Não, acho que não. Uma música linda. Pronto, não, e ela diz: é como diz João Cabral de Melo Neto, um galo sozinho não tece uma manhã. Aquilo é lindo, pronto, é maravilhoso, é musical, foi um poeta que me acompanhou na ida para lá. Depois não regressei mais a ele, ao contrário da Clarice Lispector, que me acompanha quase diariamente. É quase uma religião para mim, a Clarice. Falaste em declamar. Interessam-te os audiolivros? Tens um tom algo melodioso a falar? Poderias Tenho, olha, nunca ninguém gravar me o disse teu? isso, não sinto nada. Nunca ouvi nenhum Poderias audiolivro. gravar o teu livro com a tua voz e disponibilizá-lo, porque agora é uma Olha. tendência, tendo em conta que os podcasts também estão a crescer e há pessoas que não são assim tão amigas da leitura, mas são amigas do podcast. Pode ser Sim. também uma forma de chegar a mais Pode pessoas. ser, nunca tinha pensado nisso, mas pode ser. Eu gosto muito de ouvir poemas. Sempre adorei. Punha no YouTube, lá está. Então vais gostar do último convidado. Sim. Que é poeta. Eu- Faz Adoro. slam poetry. Sim. Ok. Gosto muito. Nunca ouvi nenhum audiolivro, porque lá está. Pronto, ainda se calhar tenho algum preconceito, assim como tenho um bocadinho com os e-books. Eu gosto do livro, eu gosto do objeto. E sublinhas? Eu sublinho, eu comecei a sublinhar recentemente. Lá está, foi uma coisa que o Gonçalo M. Tavares me passou. Eu não Ele sublinhava. ataca os livros. Ataca. E E eu acho que é assim que se deve ler também. Sim, Caneta nem pensar, mas um lápis sim. Sim, mudou a minha vida. E inclusive até tenho uma história, já contei algumas vezes, mas que estava com a minha mãe num avião e estávamos a ler a Roberta Isla, do Marias, Javier Marias, e estávamos as duas a ler o mesmo livro ao mesmo tempo, que só havia um. E eu lembro-me da minha mãe dizer: olha, agora sou eu que quero ler. E eu: mãe, não, eu estou aqui a acabar. E começámos a discutir no avião, a discutir. E às tantas ela pega no livro e rasga-o ao meio e dá-me uma parte e fica com a outra. E aquilo foi assim, ela em silêncio, foi um golpe, assim, uma coisa quase. Foi muito inesperado, mas foi ao mesmo tempo bonito, porque estragou completamente o livro enquanto objeto, ainda o tenho, metade dele, mas pronto, foi a maneira que deu para nos calarmos e lermos cada uma a sua parte do mesmo livro. E o próximo já está em marcha cerebral? Já está em marcha. Desconfiei. Não, já está em marcha, só que lá está. Não, é só cerebral, já está. Em marcha efetiva. Só que como aconteceu com este, eu também fiz a coisa de dizer a toda a gente que estava a fazer um romance, porque achei que assim as pessoas me iam perguntar e criava alguma pressão. Estou a fazer a mesma coisa agora. O que pode acontecer é depois não ser nada do que eu achei que ia ser, como aconteceu com este. Mas sim, qualquer coisa já está em marcha. Vamos ver o que é que vai dar. E o que é que vai acontecer àqueles livros que nunca saíram, que tu achaste que eram artificiais? Foram parte do caminho para chegar a este. Lá está, Ok. porque a personagem aparecia de outras maneiras e sob outras formas, mas aparecia. Foram limados até chegar ao leme? Exatamente, não, esses não Mas não vão os vais parar a lado guardar nenhum. quando forem investigar a Não. tua obra? Não, Vão encontrar uns não. rascunhos, não? ninguém Vais vai. queimá-los? É muito mau, a sério, é mau. Tão mal como o que dizes que foi o concurso de poesia que participaste? Não, editaste livros de poesia. Não, participei, foi um concurso, sim, eu achei, com 18 anos escrevia poesia. E também fui revisitar no outro dia, na altura lembro-me de achar aquilo genial. E Na altura achava genial e agora não achas. Mas é normal que a Madalena dos 30 não seja igual à Madalena dos 18. Sim, não, mas também é normal que aos 18 a pessoa ache que o que está a escrever é genial. E por isso é que é bom também controlar a tentação de publicar nessa altura, eu diria. Esperar mais um bocado. Poderás correr o risco de não gostar do leme. Acho que sim, acho que sim.
Acho que pode acontecer. Já o releste muitas vezes, desde que está fisicamente? Não, estou assim, tenho assim uma Sério? relação. Sim, sim. Não ficas Mas com aquela vontade saiu de Deixa-me cor. cá ver qual é a experiência de leitura. Não dá Quando não dá saiu, para- fiz isso e depois não voltei a fazer. Fiquei Ok. assim. Mas é porque quando a matéria é a nossa própria história, é diferente. É uma sensação de uma exposição ao mesmo tempo estranha. E quando o envias para a Companhia das Letras, há um medo de que não seja do agrado? Sim, e quando elas, Tem de ser do agrado, porque está em destaque, minha gente, em todas as livrarias. quando elas me responderam a dizer que tinham gostado muito e que ia ser publicado, acho que foi o dia mais feliz, tirando o nascimento das minhas filhas. Foi assim um dia de uma felicidade e eu adorei o processo de edição. A Companhia das Letras já era a editora dos meus sonhos, porque é uma editora que é do Brasil e que editava os meus escritores favoritos. Quando eu soube que ia para a Companhia das Letras, eu fiquei tão feliz. E o processo de edição, o editor um trabalho de editor deveria ser muito mais valorizado do que é, e é fundamental. O livro não seria o mesmo se não se tivesse edição. A edição é uma questão de costurar, de ver o equilíbrio, dizer, olha, isto está a mais, de detectar os lugares comuns, lá está. Eu tive a sorte de ter 2 editoras espetaculares. Eu digo isto porque Porque é verdade. porque é verdade e porque eu sei que o que é que seria o livro se não fossem elas. A Clara Capitão e a Madalena Alfaia, da Companhia das Letras, e depois também a Cristina Correia na revisão. E eu percebi que eu estava mesmo com pessoas muito profissionais e muito boas no seu trabalho, pessoas que dão uma atenção, elas são tão minuciosas, tão perfeccionistas, uma atenção à palavra. E eu senti-me a aprender a cada passo. E fiquei mesmo fascinada com esse processo. Foi o processo de edição, que normalmente já sempre ouvi escritores a dizer que não gostam tanto. Uhum. particularmente. Eu adorei, não me senti nada a ser invadida, pelo contrário, eu senti que estavam a ajudar e que estavam a contribuir e a fazer com que o livro ficasse muito melhor. E qual é o tema do próximo livro? É meia fuga, eu não sei qual é que vai ser. Para já está a ser meio a questão da fuga. Mas E é memória outra vez? sim, Ou é ficção? Ou é mais ficção? é as duas coisas. Vamos esperar então. Vamos para ver. esperar, mas Achas que ainda é este ano ou para o ano? não, este ano nem pensar. Nem Já sequer sei se chega. para o ano. Sim. Não, eu acho que é importante dar tempo também Sim. aos livros e às coisas. Cresceu rodeada de livros, com uma mãe que levava livros para o banho de imersão e que lia livros ao pequeno almoço. Tinha ciúmes dos livros porque os pais lhe prestavam muita atenção e os livros passaram a ser para ela objeto de atração. Em Lisboa estudou no Colégio Valsacina e no Liceu Filipa de Lencastre. As aulas de português eram a maior alegria, escrevia composições com entusiasmo e tinha um especial carinho pelas professoras desta disciplina. Com 13 anos foi à final do Campeonato Nacional de Língua Portuguesa. Na faculdade, ao estudar literatura, sentia que era uma bênção e um privilégio estar ali nas aulas de estudos pessoanos com Fernando Cabral Martins ou as aulas de literatura portuguesa com Nuno Júdice. Nessa altura escrevia mais poesia e até chegou a ganhar um pequeno concurso. Depois disso e de conhecer obras tão boas, achou que não tinha nada a acrescentar à escrita. No Brasil refrescou conhecimentos e conheceu novos autores como João Cabral de Melo e Neto, Clarice Lispector ou Guimarães Rosa. Lá descobriu também a crónica como género literário, em que investiu depois em Portugal, no Jornal Público. Na infância era Maria Rapaz, adorava desportos radicais como o surf ou o skate, detestava a cor-de-rosa, queria jogar à bola, andar de patins, sempre foi uma criança energética, quase hiperativa, não conseguia parar quieta, teve momentos menos felizes da infância, que são tema do Leme, por ter vivido num ambiente de violência doméstica, mas considera que teve uma infância feliz, apesar dos momentos traumáticos. Antes de chegar a uma versão final, passou por 2 romances que entendeu que não estavam no tom que queriam, soavam artificiais. Nesse momento decidiu fazer uma coisa totalmente diferente e necessária e acabou por escrever então um livro que saiu agora, Leme, que está aí nas livrarias à espera que o leiam. O primeiro de muitos da Madalena Sá Fernandes, que nos fez companhia na última hora na Antena 3 e na RTP3. Madalena, obrigada. Obrigada pelo convite, Já está. Ana. O que vamos fazer?